faz. Tem que fazer em várias etapas de colocação do barro. Então, enquanto está amassando o barro, eles vão cantando, porque para dar ritmo, para amassar o barro com os pés, né, em roda, é muito bonito. E à noite, daí, fazia a festa para comemorar a comieira que cobriu a casa e barriou, né? Que daí era o pagode. Então, para falar do pagode, eles começaram a mostrar. Começa a Glória Maria fazendo aquela cara triste, assim, pleno século XXI, ainda tem gente que vive assim, desse trabalho, blá blá blá, né? Ele começa a entrevistar pessoas, uma senhora de 93 anos, pagodeira, que dança, que se pinta, que tudo. Ela falando, não, isso, ela falou assim, não cansa, falando, não, isso me dá energia. Se estivesse em casa com o terço, rezando, eu tinha morrido. Então fica contraditório, né? Eles mostraram com preconceito, mas a fala das pessoas contradiz isso. Outros países da América Latina têm mais viva ainda a tradição de uso da terra. O Brasil é um dos que mais perderam a tradição de uso da terra. Os demais países, os países andinos, usam muito. Colômbia usa muito construção com terra, no Peru quase tudo é de terra. No caso do Peru tem problemas, na Colômbia em algumas regiões também, na América Central também, problema com terremoto. Mas não é problema do material, é da forma de fazer. Esse último terremoto que teve no Peru, vocês lembram que teve na televisão, tanta gente que morreu, etc., e caiu nas casas de adobe, né? É um material pesado, então não pode construir de qualquer jeito, principalmente em região que tem esse risco sísmico. Mas de uma forma geral, é muito vivo ainda na população de tradição, todo mundo usa, todo mundo mora em casa de adobe, todo mundo sabe fazer. E a diferença, tem um outro vídeo bem curtinho da Colômbia, é um vídeo institucional do governo que passa na televisão de vez em quando. É rapidinho, acho que são 15 segundos. Mas incentivando, e não ao contrário, incentivando a manutenção dessa cultura de fazer com terra. Falando de cultura, do aspecto cultural, comentei na palestra de quinta sobre a construção sustentável. Então tem aquela dimensão da sustentabilidade, que não é só ambiental, né? É ambiental, cultural, econômico, social, político. Então não adianta falar em material sustentável, desenvolvimento sustentável, se a gente chega numa determinada comunidade e vai impor um material que eles não conhecem, que não faz parte da cultura deles. Então o princípio geral de material ecológico, sustentável, não tem esse material é o sustentável, vou usar em qualquer lugar. A gente tem que procurar primeiro usar o material local e renovável. Por quê? O material local, que já tem essa tradição de uso, é adequado, não vai requerer transporte. O que mais de tradição, de aspecto cultural? Saber fazer local. Recursos locais não são só recursos materiais, né? Os recursos imateriais também. O conhecimento, o saber fazer. Lá no interior do Nordeste, faz casa de taipa mal feita, não vamos então falar taipa não presta, vamos fazer de bloco de concreto. Então eles já têm isso assimilado, esse material, então vamos fazer a casa de taipa mais bem feita. Então o governo devia fazer programa de capacitação, né, de como melhorar a terra. As casas que a gente viu no vídeo são muito feias, aquilo ali dá uma aparência de pobreza, de abandono. Mas falta de opção, né? A questão é que eles não têm uma técnica mais apurada para fazer as casas. Né? Então, melhor que faça um programa. Teve uma iniciativa da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, no interior do Piauí. No interior do Piauí eles constroem, mesmo na capital de Teresina, eles constroem muito com pau a pique. Alguns chamam só taipa, né? Mas é pau a pique. E no interior eles constroem muito com adobe. Teve um programa e tinha problema numa região lá mais do sul, com o mal de chagas. Então a FUNASA fez um projeto, achando que estava salvando a pátria, de substituir tudo por causa de bloco de concreto, com janela de ferro, e não deu certo, porque eles não faz parte da cultura deles usar aquilo lá. E mesmo nesse local, nesse interior, a gente tem casas mal feitas e tem casas muito bem feitas. Simples, mas muito bem feitas, de terra, sem problema nenhum. Mesmo no estado de São Paulo, vou mostrar o exemplo se eu conseguir chegar lá, de casa de pau a pique, uma do lado da outra, uma extremamente mal feita, a outra bem feita, da mesma família. É a história dos três parquinhos. Isso, eu já aprendi. Eu fiz um projeto, depois eu mostro a casa, um protótipo feito de adobe. Eu fiz uma de adobe, uma de pau, uma de adobe, uma de bloco de concreto, uma de
tijolo baiano, para avaliar o desempenho térmico, né, o conforto térmico. Então eu sei que por trás o pessoal fazia muita piada, né? Obed era o professor Adobe, e a casa dos 3 porquinhos, 3 casas ainda, né? Mas fala aí pé a casa, sem manutenção, mas está lá em pé, né? Bom, então eu vi esse vídeo da Colômbia que é muito interessante. Eu vou resumir porque é muito rápido. Eu coloquei legenda em português também, mas eles falam rápido. Aparentemente está fazendo propaganda de um carro, mas aí vocês vão ver que não é, né? Bem diferente da outra, em 15 segundos mostra uma parede de taipa, que é uma outra técnica de construir com terra, que tem no Brasil também, que é a terra compactada, vai formando a parede, põe a forma de madeira, vai socando dentro e forma as paredes. Taipa de pilão, ou taipa pisada, em Colômbia eles falam tapial. Essa nomenclatura varia bastante, né, de país para país, de região para região. Então tem muitos, mesmo em Bogotá, na capital. Lógico que daí em grandes metrópoles é complicado construir com terra dessa forma. Seria mais adequado usar o tijolo de solo cimento, que daí dá para fazer fora e transportar. Mas a gente tem um problema habitacional grande também em regiões que não necessariamente são grandes metrópoles. Teve o tal do êxodo rural, depois nos últimos anos, na última década, teve um movimento um pouquinho na direção contrária, de voltar para o campo. Então, no campo é uma alternativa inquestionavelmente viável. Tem tempo, tem espaço, tem matéria-prima. Por que não fazer com terra? Por que trazer cimento da cidade, bloco de concreto, cerâmica, né? Então, nesses outros países, o preconceito não é tão grande. Vou passar rapidinho isso aqui, ó. A gente não tem pressa. Não? Isso aí está saindo. Isso em aula, com muita discussão, com um monte de exemplo, eu fico assim várias semanas, né? Na arquitetura, já falar desse tema. Tem muito material também, não está tudo na apresentação, tem muitos vídeos, livros, só mostrando a ABCP, Associação Brasileira de Cimento Porta, dos fabricantes de cimento. Tem muitas publicações, normas, etc., incentivando o uso de cimento, inclusive das técnicas de construção com terra. No Brasil, a única que tem norma é a do bloco de terra comprimida com cimento. Aqui ele aparece de quinta-feira. No outro palestrante, Fernando. É o tijolo de solo cimento. Oi? Que é reconhecido, tanto assim. Você não mantém da palestra. Não, nem todos participaram. Tem uma palestra na quinta-feira que era a arquitetura construção sustentável. Eu fiz uma apresentação mais geral, né, de unidades de construção, e daí teve mais 2 participantes que foi falar de um material sustentável. Né, falar por trás na hora também era difícil, não dá, muito fica desagradável, né, não era o momento de questionar. Mas aquele termo assim, tijolo ecológico, ele tem que usar como um slogan para vender. É um material de construção mais ecológico, né? Mas assim, o que seria mais correto... Amigavelmente ecológico. Fala dele, né? Ele é muito mais ecológico do que o tijolo cerâmico. Né? Mas não tem material assim 100% ecológico, 100% sustentável. Tem os níveis disso. Esse é mais ecológico que aquele, mas é menos ecológico que aquele outro. Né? Então tem vários níveis de sustentabilidade e de um material mais amigável. É que, como é uma empresa, eles têm que ter um slogan, tem que ter uma forma de vender, né? Mas o correto, de acordo com a nossa metodologia, é chamar de bloco de terra comprimida, estabilizado com cimento. Mas é complicado também para ele falar, né? Estou vendendo um bloco de terra comprimida, estabilizado com cimento. A imagem dele também é legal, né? Uma fechadura na mata. A imagem da abertura do trabalho dele é uma fechadura na mata, no meio da madeira toda. Né?
Mas ele é muito mais ecológico. Depois eu sugeri, acabei esquecendo. Mas quando eles fizerem folheto, tudo bem, pode pôr tijolo ecológico, mas coloca embaixo, né? Um bloco de terra comprimido, estabilizado com cimento, e fala das características positivas do material. Mas eu creio que a própria legislação exige isso, né? Não. Material assim não? Não. Mas voltando aqui, a VCP, como no bloco de solo cimento, é uma técnica de terra sem queimar, não é material cerâmico. Então está dentro dessas técnicas de terra chamada cruva. Só que vai um pouquinho de cimento para estabilizar. Então, como ele vai um pouquinho de cimento, a VCP financia a difusão do material do BTC, que o BTC em si é um bloco de terra comprimido, não necessariamente tem que ter cimento. Pode ser solo cal, solo cimento, solo, faz uma composição de vários tipos de solo, que comprimido já dá um material resistente, não precisa colocar o cimento.